do versículo 1. Marcos 15, versículo 1. Como os irmãos puderam perceber aí, a gente fez a abertura do nosso estudo hoje, lendo o trecho da ceia do Senhor, da instituição da ceia, né? Como a gente está aí no contexto próximo da Páscoa, a gente... É claro que a morte de Cristo a gente relembra sempre, né? Não é porque está na Páscoa que só vai relembrar na Páscoa, mas aproveitando o ansejo, aproveitando aí a ocasião, a gente vai falar sobre esse tema hoje. E nós começamos, como eu estava dizendo, lendo o trecho da instituição da ceia do Senhor. Depois nós louvamos a Deus com um hino que fala sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, né? Que acontece no domingo, no dia do Senhor, depois no domingo seguinte aí, né? A sexta-feira da Paixão. E agora nós vamos fazer a leitura aí do capítulo 15, versículo 1 ao 39. É um texto mais longo, mas é um texto aí muito importante, porque é a narração da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece no contexto da Páscoa, né? Então nós faremos a leitura aí, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de crucificarem e obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes
com os escribas escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Veja, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Até aqui a leitura. Eu peço ao nosso irmão André que nos dirija a Deus em oração, a pedido dele que nos abençoe no estudo da sua palavra. Deus eterno Pai, Deus, graças estamos por mais, Senhor Deus, um dia, mais a oportunidade, Senhor Deus, de vir à sua casa, Senhor Deus, prestar, Senhor Deus, nossa adoração, nosso louvor a Ti, Pai. Pedimos nesse momento, Senhor Deus, que através do Seu Santo Espírito, o Senhor ilumine, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, para receber da Tua palavra, Senhor Deus, para praticá-la. Ser com Mateus, Senhor Deus, ao qual o Senhor já deu, Senhor Deus, a sua mensagem, Senhor Deus, ao seu servo. É essa oração que fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Bem, como nós falamos, né, nós estamos aí no contexto onde nós relembramos a Páscoa, o feriado da Páscoa, embora o mundo, né, na cultura secular, não comemore a Páscoa no sentido cristão, né? Mas a gente lembra aí de que na Páscoa o nosso Senhor foi crucificado, né? Mas aí a gente precisa levantar a pergunta, né? Alguém aqui pode levantar a pergunta: por que Jesus morreu e por que Jesus morreu logo no contexto da Páscoa? E a gente lembra, meus irmãos, que Jesus morreu de uma maneira terrível, né? Então, a crucificação era uma maneira muito terrível de morrer. Lembra lá que o crucificado, a pessoa que era crucificada, ela era pregada numa madeiro, né? Aí tem discussões de como era o formato dessa cruz, mas a pessoa era pregada na cruz. Depois de ser açoitada, né? Ou enquanto ela era pregada, ela era açoitada. E a crucificação era uma morte lenta, tá? Era uma morte humilhante, tinha os açoites, tinha a nudez, embora quando os artistas pintam a crucificação de Jesus, Jesus aparece coberto com um pano ali, mas a crucificação não acontecia dessa maneira. A pessoa que era crucificada ficava nua, ela era exposta ali, né? Tinha sua intimidade exposta ao público, era pregada na cruz, era zombada pelos soldados, né? Os soldados romanos eram muito cruéis, e também a pessoa era picada por corvos, levava mordida de cães selvagens, e a morte acontecia normalmente por asfixia ou hemorragia, né? Ou também desidratação. Então a crucificação era uma morte lenta, tá? Tinha gente que ficava na cruz durante vários dias, preso ali, morrendo lentamente, ou por asfixia, ou por hemorragia, ou por desidratação. Embora a cruz fosse uma maneira horrível, horrenda de morte, né? E qualquer um aqui que contemplasse um evento daquele, né? A crucificação ficaria com aquela imagem terrível na sua memória. Embora a cruz fosse aquela morte terrível, horrenda, os primeiros cristãos não viam a morte de Jesus como algo do que se envergonhar, né? Não me envergonho da cruz de Cristo, né? A gente vê na Bíblia
que os primeiros cristãos não se envergonhavam daquilo. Embora, claro, a morte de cruz fosse humilhante, fosse uma morte vergonhosa, mas nós, como cristãos, como povo do Senhor, nós não nos envergonhamos disso, porque não é motivo de vergonha, né? A gente fica com pena de Jesus porque vê ele ali na cruz. E aí as pessoas têm Jesus como algo digno de pena, porque ele está sofrendo aquela morte terrível ali em público. Mas Jesus, em momento nenhum, quer que as pessoas tenham pena dele. E nós não devemos ter pena de Jesus. A morte de Jesus não é algo digno de pena, porque fazia parte da sua missão messiânica, com a finalidade de inaugurar o reino de Deus. Então isso não é algo digno de pena, algo digno de comiseração, né, digamos assim. E isso nos leva à pergunta, né, como na visão de Jesus e dos evangelistas, o reino de Deus tinha a ver com a sua humilhante morte na cruz. E aí a gente relembra aí o significado da morte de cruz, tá? A cruz era um símbolo do poder romano. Então, o que acontecia no primeiro século? Os romanos, né, a Roma, ela tinha o poder de subjugar qualquer outro poder, tá? E quem se levantasse contra Roma, qualquer revolucionário que se levantasse contra Roma seria imediatamente abatido. E muitas desses abatimentos aconteciam através da cruz. Era a maneira que o Império Romano aniquilava aqueles que eram rebeldes. E além dessa aniquilação, né, a cruz era um símbolo, obviamente, como nós tratamos aqui, de humilhação. Além de Roma aniquilar todo o poder que se levantava contra o Império fazia aquilo da maneira mais terrível possível, para deixar como exemplo. Quem se levantar contra a gente vai morrer dessa maneira. Então a cruz era um símbolo do poder do Império Romano. E é interessante que, além de toda aquela humilhação que o crucificado passava, a humilhação terminava com aquela pessoa crucificada sendo comida por animais necrófagos. Então, normalmente, a pessoa que era crucificada, ela não era sepultada. Tá? Ou ela era deixada na cruz, e aí os corvos e os animais, cães selvagens e outros animais selvagens vinham e comiam aquela pessoa, ou ela era tirada e jogada num lugar onde corpos eram jogados, e aí os animais vinham e comiam aquela pessoa por completo. Casos à parte, algumas pessoas eram tiradas da cruz e eram sepultadas. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Inclusive tem um achado arqueológico de acharam uma pessoa, né? No caso, na verdade, não era uma pessoa inteira, né? Foi um calcanhar de uma pessoa crucificada, tá? Uma pessoa que foi sepultada. Então, algumas pessoas que eram crucificadas eram sepultadas. E Jesus morreu pelo poder dos romanos como se fosse um rebelde, tá? Assim como outras pessoas também morreram, pessoas que eram aspirantes a Messias. No primeiro século nós vemos que várias pessoas surgiram como candidatos a Messias, né? Existe lá o chamado Simão Barjoras, que foi um daqueles que se levantou contra o Império Romano durante a guerra judaico-romana do ano 70, mas ele foi abatido pelo Império. E depois Simão Bar-Kokhba, durante algum tempo depois também se levantou contra o Império Romano, ele era um aspirante a Messias, né? Mas ele foi abatido, tá? Não era Messias coisa nenhuma. Então vários revolucionários que se levantaram contra Roma foram abatidos pelo Império Romano. E veja que durante a narrativa da crucificação, Jesus ele é acusado diante de Pilatos como um rebelde. E por que Jesus foi acusado como um rebelde? Porque essa foi a maneira mais fácil dos judeus que eram contrários a Jesus levarem ele à morte. Tá? Então Jesus é acusado como um rebelde, como aquele que se colocava como rei. É isso que os sacerdotes, os escribas, os anciãos de Jerusalém encontraram, né? Essa foi a maneira que eles encontraram para acabar com Jesus, algo que eles já estavam planejando durante
há muito tempo. E embora, obviamente, Jesus estivesse fazendo uma revolução, porque a gente vai ver aqui como isso acontece, ele estava fazendo uma revolução, mas não era uma revolução política. Jesus não era um revolucionário político como os revolucionários da época. Ele não recruta um exército, ele não pega em armas para abater o Império Romano. Ele faz isso de outra forma, de uma outra maneira. Mas foi assim que ele morreu, como revolucionário, acusado como um rebelde pelo seu próprio povo, porque foi a maneira mais fácil que eles encontraram para que Pilatos o executasse. Mas essa não era a única objeção, ou a única acusação que os líderes judeus tinham contra Jesus. Existem várias acusações que eles fazem contra Jesus. A gente vê isso durante a narrativa dos evangelhos, né? Eles falam que Jesus ele usa o poder de Satanás para expulsar os demônios. Você está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Inclusive, tem uma tradição do Talmud, né, que é a lei oral dos judeus, de que Jesus morreu porque ele praticava feitiçaria e ele enganava os judeus, corrompia o povo, e por isso que ele morreu. Então talvez essa tradição tenha vindo até mesmo dessa acusação que os judeus fizeram a Jesus de usar o poder do maioral dos demônios para expulsar os próprios demônios, né? O que é cabível, né? Como Jesus fala, um reino que se levanta contra si mesmo não pode subsistir. Como é que Satanás vai se levantar contra o próprio Satanás, né? Contra si mesmo? Então não tem cabimento essa acusação que os líderes de Jerusalém fazem contra Jesus. Além disso, ele é acusado de enganar o povo, isso está lá em João 7,12. Ele é acusado de desprezar o templo, que era o centro da religião judaica. Eles viam Jesus como um incômodo político também, capaz de causar a ruína completa de Israel. Isso está lá em João capítulo 11. Em João capítulo 11, durante o momento ali da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e o povo, né, de Jerusalém, os judeus, saem até Jesus, e aí os líderes falam, tá vendo? Todos estão seguindo ele. Se isso continuar assim, os romanos vão tirar daqui o nosso lugar e o nosso templo. Então eles viam em Jesus um problema, um incômodo político para eles. E na concepção dos líderes judeus também, Jesus blasfemou contra Deus quando ele se colocou ao lado do Deus de Israel. Quando perguntado lá por Caifás, né, você é o Filho de Deus de fato? Aí Jesus diz, eu sou, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, ou à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas nenhuma dessas acusações que eles faziam contra Jesus era suficiente para Pilatos matar Jesus. Pilatos não ia executar Jesus, não ia crucificar Jesus por causa de discussões da religião judaica. Ele estava nem aí para isso aí é com vocês. Agora, se o que estava acontecendo era um problema político, aí é outra coisa, né? E é por isso que eles fazem essa acusação ali. Ele está falando que é o rei dos judeus. E a gente vê isso no começo do diálogo entre Jesus e Pilatos, né? O governador romano, ele começa o diálogo com Jesus, perguntando se ele era o rei dos judeus. E por que ele perguntou isso? Porque os judeus acusaram Jesus disso, tá? Foi a maneira mais fácil de levar Jesus à cruz, já que se fazer rei era se levantar contra o imperador, era se levantar contra César, constituindo-se a si mesmo, né, o inimigo do Império Romano. Então, Pilatos, como um representante de Roma, condena Jesus à execução, mostrando assim o poder do Império de acabar com qualquer um que se levantasse contra César. Tá? Então é isso que está acontecendo na narrativa aí da crucificação do nosso Senhor. Mas a gente tem que voltar, né? A gente vai voltar um pouco na narrativa dos evangelhos, para a gente entrar no assunto do reino de Deus, porque é isso que a gente vê durante a narrativa da crucificação de Jesus. Os evangelistas, principalmente Marcos, né,
como a gente está tratando de Marcos aqui, ele narra a crucificação de Jesus, mas tratando do tema do reino. E a gente tem que voltar até o princípio, né, do Evangelho para falar sobre esse assunto. Então, a gente lembra aí que Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus através da sua presença, através do seu ensino, através do seu poder. Lembra que Jesus, as parábolas que ele contava, era sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante. O ensino de Jesus, o tema principal era o reino de Deus. A gente lembra lá do Sermão do Monte, que é conhecido como a ética do reino, né? O trecho conhecido como a ética do reino. Jesus fala muito de reino de Deus ali. Jesus, pelo seu poder, ele expulsava demônios. E aí a interpretação do próprio Jesus do que estava acontecendo quando ele expulsava demônios é que o reino de Deus estava chegando com poder, tá? Então isso é muito importante. E a gente lembra aí da vocação de Jesus, né? A vocação de Jesus, ele é o rei certo. Por quê? No batismo de Jesus, lembra que Jesus ele é batizado por João Batista. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Israel deveria se arrepender porque o reino estava chegando, o rei estava chegando, o reino estava chegando. Deus estava estabelecendo o seu senhorio, tá? Então João Batista chamava os judeus a se arrependerem. Arrependam-se para que vocês recebam perdão de pecados. E durante o momento em que o povo saía para ser batizado, aparece Jesus. E por que Jesus precisava ser batizado? Não era porque ele tinha pecado, obviamente, mas ele estava se identificando com o seu povo, tá? Ele precisava cumprir isso, se identificar com o seu povo. Então, por isso Jesus é batizado. E o batismo de Jesus, além dessa identificação com Israel, mostra que ele está sendo ungido ali como um rei. É assim que os evangelistas veem o batismo de Jesus, tá? Jesus, ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. E lembra que o Espírito de Deus, ele, no Antigo Testamento, ele não era dado a todo mundo. Ele vinha sobre algumas pessoas especificamente, por exemplo, Moisés, os juízes, né, durante aquele período ali do livro de Juízes, quando Israel tinha um tipo de liderança carismática, né, o Espírito vinha e escolhia alguém, Deus levantava alguém para libertar o povo. Então o Espírito era dado a essas pessoas especificamente, e o Espírito também era dado ao rei de Israel. Então, quando Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele, é a unção de Deus sobre Jesus como rei para que ele desempenhe o seu ministério. E a gente vê lá que a voz de Deus, ela cita as Escrituras, né? Cita o Salmo 2, 7, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isaías 42, 1, que fala do servo do Senhor. Eis aqui o meu eleito, em quem a minha alma se compraz, pus o meu espírito sobre ele, ele apregoará o direito aos gentios. Né? Então, o batismo de Jesus, ele fala da sua unção como rei. Deus, então, anuncia Jesus como rei. O reino de Deus tem a ver com a vocação de Jesus. E a vocação de Jesus, ou melhor, e a morte de Jesus tem a ver com a sua vocação como o Messias, como o rei de Israel. E aí a gente entra na questão da Páscoa, né? No tema da Páscoa. Porque se nós queremos entender por que Jesus teve que morrer, nós precisamos então voltar ao lugar onde Jesus ceiou, se alimentou da Páscoa com os seus discípulos. Então, lembra lá que a ceia ela é instituída no contexto da Páscoa, tá? A Páscoa, meus irmãos, era a refeição que Israel fazia todo ano. Era uma das 3 principais festas, junto com a festa do Tabernáculo, a festa também do Pentecoste, né? Era uma das 3 principais festas de Israel. E a Páscoa diz muito sobre a morte de Jesus,
porque a sua morte é simbolizada ali na Páscoa e também na ceia, né? Quando a gente se alimenta do pão e do cálice, isso diz respeito ao que aconteceu com Jesus. O que Paulo fala? Toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a Páscoa e a ceia do Senhor fala muito, né, sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus é simbolizada ali na ceia. Veja, eu estou falando que a ceia é apenas um símbolo, tá? Que é só um memorial, porque tem várias concepções sobre o que acontece na Páscoa, né? Mas a maneira como nós compreendemos a ceia, né, é que, claro, é um memorial, a gente lembra ali do que Jesus fez, mas Jesus está presente ali na ceia, espiritualmente. Então, espiritual, não como os católicos creem, né? Ele está ali mesmo no pão, né? Que o pão ele vira o corpo mesmo de Jesus e o vinho vira o sangue mesmo de Jesus. A gente não crê nisso. A gente crê que o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue e Jesus, eles continuam sendo pão e vinho, né? Mas Jesus está presente espiritualmente com o seu povo ali no momento da ceia. Tanto é que Paulo fala, o pão que nós abençoamos é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice que nós bebemos e abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então, espiritualmente, nós participamos ali da comunhão com o Senhor. Então, a ceia seria o clímax de uma história que começou com a libertação de um povo. Então, de um lado nós temos a Páscoa e do outro a ceia, né? A ceia é o cumprimento da Páscoa que começou lá no êxodo do Egito, né? E Jesus então personifica o que acontece na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para promover um novo êxodo, tá? Então é isso que acontece na Páscoa e também na ceia do Senhor. Então, para os judeus, o êxodo não era apenas um evento passado, né? Como falei, o êxodo que é lembrado na Páscoa era lembrado todo ano, tá? Através da participação ali, daquela celebração que Deus instituiu quando o povo saiu do Egito. Então, sempre que o povo participava da Páscoa, o êxodo era relembrado, mas o êxodo não era apenas uma lembrança, né? Ou melhor, a Páscoa, né? Não era apenas uma lembrança do êxodo passado. O povo de Israel esperava um novo êxodo. E por que o povo esperava um novo êxodo? Porque lembra que Israel, depois que Israel violou a aliança, quebrou a aliança com o Senhor, eles foram enviados para o exílio. Tá? O exílio era o sinal da rejeição de Deus, daquele povo, mas Deus anunciou através de seus profetas que aconteceria um novo êxodo, uma nova libertação. Tá? Só que agora da Babilônia. O povo voltou da Babilônia, mas a gente percebe que os judeus ainda esperavam que algo iria acontecer. O novo êxodo ainda não tinha se cumprido só porque o povo voltou para a terra. E por quê? Porque enquanto eles estavam ali na terra, eles continuavam sendo escravizados, subjugados pelos impérios, pelos poderes do mundo. No primeiro século, no caso, era o Império Romano. Então, o povo de Deus esperava que ocorreria ainda um novo êxodo, tá? Uma nova libertação do exílio e uma nova aliança, né, que foi anunciada lá por Jeremias. Então, o novo êxodo é o pano de fundo da ceia, e esse novo êxodo aconteceria por meio da morte de Jesus. Aliás, o próprio Senhor Jesus interpretou a sua morte em termos de libertação, de redenção. Mateus 20, 28. Lembra lá que daquela discussão entre os discípulos, né, Tiago e João chegam para Jesus e eles pedem o seguinte, acabou a bateria? Eles pedem o seguinte, permita-me que na tua glória, no teu reino, um se assente do teu lado esquerdo e um do seu lado direito. E aí quando os discípulos
ficam sabendo que Tiago e João pediram aquilo para Jesus, eles ficam indignados, né? Aí começa aquela discussão entre eles, e Jesus fala, olha, os soberanos, os governantes dos povos, eles subjugam os menores. Os maiorais subjugam os servos, mas não vai ser assim entre vocês. Quem quiser ser o maior, que sirva. Quem quiser ser o maior, se torne servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá? Então o próprio Jesus interpreta a sua morte em termos de um resgate. Ele é aquele que dá a sua vida para resgatar, para libertar. Então isso aponta para a ideia de que a morte de Jesus, na morte de Jesus, acontece um novo êxodo, uma nova libertação. A Páscoa também, além de mostrar esse novo êxodo, aponta para a ideia de um tirano que é derrotado. Então na Páscoa, um tirano é derrotado e Deus se autoproclama como rei do mundo. Quando a gente lê lá o Cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, alguém abre lá para a gente, Êxodo 15, versículo 1, e depois versículo 8, a gente vê essa ideia, né, de tirano derrotado e Deus se tornando rei sobre todo mundo. Então enviou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Versículo 8, por favor. Vou desfolgar as tuas narinas, amontoadas-se as águas, as correntes pararam no portão, os vagalhões espalharam-se no coração do mar. É 15, 8? É 18, coloquei errado. Senhor reinará por sempre. O Senhor reinará para todo sempre. Então está vendo? A ideia de que ele derrubou o tirano, que era Faraó, tá? Faraó, ele era visto como uma divindade no Egito. Então Deus, durante toda a narrativa do êxodo, de Deus enviando as pragas, o que está acontecendo a Deus, batendo de frente com o Faraó. E no final, mesmo que Faraó ele se mostre obstinado, no final ele tem a sua vontade subjugada pelo poder de Deus. E aí Deus destrói Faraó e os egípcios no mar. Ele subjuga o tirano e ele reina para sempre. Tá? Então a gente vê também essa ideia durante ali o contexto da morte de Jesus, onde a Páscoa era comemorada, né? Jesus não via sua missão como algo menor daquilo que Deus fez no Egito com o Faraó. Ao caminhar para a cruz, Jesus se via na tarefa de destronar o príncipe deste mundo. Tá? Agora será expulso o príncipe deste mundo. É isso que Jesus fala lá em João, capítulo 12, versículo 31. Então ele vai destronar o príncipe deste mundo, subjugar o poder das trevas que detém as nações sob o seu domínio. Então isso tudo tem a ver com a Páscoa, isso tudo tem a ver com a morte de Jesus. E aí a gente chega no texto aí que a gente leu, esse texto longo, que é o texto onde narra a morte do nosso Senhor Jesus. Então a gente vê o rei diante de Pilatos em Marcos 15, versículo 1 e 15. Como nós já mencionamos, Pilatos ele começa o diálogo com Jesus perguntando: você é o rei dos judeus? Veja aí no versículo 2. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então por que Pilatos começou perguntando isso? Aqui não fala no texto que os judeus estavam acusando Jesus disso diante de Pilatos. O texto não fala. Por que Pilatos do nada começa dialogando se você é o rei dos judeus? Porque esse é o pano de fundo. Tá? Esse é o pano de fundo do que está acontecendo aqui na morte de Jesus. Jesus já foi interrogado pelos líderes dos judeus, pelos sacerdotes, né, pelo sumo sacerdote especificamente, né, tomando ele aqui como um representante. E ele pergunta a Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus fala: eu sou.
Então, tomando esse pano de fundo aqui, a gente sabe que os judeus acusaram Jesus de ser o rei dos judeus ali diante de Pilatos, né? dele afirmar que é o rei dos judeus, melhor dizendo. E a gente vê que em Lucas ele claramente fala que os judeus acusaram, né? Acusaram Jesus de dizer que é o rei, aquele que, no caso, seria interpretado como aquele que se levanta contra César. E é preciso destacar, meus irmãos, que tudo isso aqui que acontece com Jesus, debaixo ali da atitude de Pilatos, aquilo ali tem a ver com política, como nós já mencionamos, né? Pilatos condenou Jesus por causa de política. Seu dever como governante romano era estabelecer a ordem. Então, o governante romano ali da Judéia, ele tinha que manter a ordem. Ele tinha que manter a ordem e qualquer coisa que se levantasse contra o império teria que ser subjugado, porque senão ele ia ser tirado do poder. Tá? Então nós vemos, é o que eu falei no início, Pilatos não está preocupado com religião. Pilatos não está preocupado com coisas da religião judaica, isso aí é com eles. Tá? Se vocês quiserem mudar como vocês fazem o culto de vocês, problema de vocês. O que eu não quero é que vocês levantem um motim aqui contra o império, porque senão isso vai dar problema. Então tá vendo, quando os governantes, isso a gente vê até hoje, né? Quando os governantes têm o seu poder ameaçado, aí eles se levantam e fazem até injustiça para manterem o seu poder. A gente vê isso no próprio governo do nosso país, né? Então isso é muito importante destacar isso aqui. E aparentemente, obviamente, Pilatos não via Jesus como uma ameaça, tá? Pilatos não via Jesus como alguém que estava se levantando contra o império através de uma rebelião, juntando pessoas do povo, juntando parte da população para tomar o império. Pilatos sabe que Jesus não estava fazendo isso, mas para agradar o povo que estava acusando Jesus, né, de ter um status real, ele condena Jesus, tá? Porque essa reivindicação de ser rei era algo contra César. Tanto é que lá em João, os judeus falam: você não vai crucificar ele não? Ele está se fazendo rei. E todo aquele que se faz rei é contra César. Você não crucifica ele, você não é amigo de César. Então o problema aqui tem a ver com política, tá? O problema aqui tem a ver com o governo do Império Romano sendo ameaçado, tá? O poder romano ameaçado. E Marcos chama a nossa atenção para a ideia de que ele já mostrou no batismo, aqui durante esse trecho, do versículo 1 ao versículo 15, ele mostra que Jesus, ele morre como um rei certo, tá? Por que Marcos mostra isso? Durante essa narrativa, a gente percebe que Jesus ele ficou em silêncio diante de Pilatos, né? Jesus é acusado aí, no versículo, veja o versículo 3, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde, vê quantas acusações fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus se mantém calado durante praticamente toda a narrativa, apenas na cruz Jesus vai falar. Então, Marcos ele chama a nossa atenção para esse tema aqui de que Jesus morreu como um rei certo. Tá? Isso lembra a gente de Isaías 53. Jesus é aquele que dá a sua vida em resgate por muitas pessoas, mas ele faz isso como uma ovelha muda diante dos seus criadores. Então Jesus está morrendo como um rei servo, aquele que serve, o rei que serve, né, fazendo a vontade de Deus e também dando a vida pelo seu próprio povo. E também ele faz isso, né? Marcos traz esse destaque, né, da ideia do reino várias vezes. Veja Marcos 15, 2, alguém lê para a gente? Marcos 15, 2, versículo 9 também, 12, 18, 26 e 32.
Pilatos o interrogou, Marcos 15 mesmo, né? Marcos 15. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Versículo 18. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. E aí por fim, versículo 32, desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Então tá vendo? Marcos, ele faz a questão de colocar diante da gente de uma maneira bem clara que Jesus está morrendo como um rei. Ele faz isso 6 vezes dentro da narrativa. Pilatos perguntando se Jesus era o rei dos judeus, os judeus acusando ele, né? Depois tem aí a epígrafe, né? A acusação de Jesus, a zombaria. E agora, como nós veremos, né? No trecho seguinte, sobre a humilhação, né? O rei que é humilhado. Mas antes, lembrando aqui, sobre a missão do rei que é encenada na libertação de Barrabás. Então, veja aí que Jesus, ele morre no lugar de uma pessoa. Barrabás, ele era um revolucionário, tá? A palavra que aparece aí, no versículo 7, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores. Essa palavra aí é a ideia de alguém que levanta um motim, alguém que está participando de uma revolução. Naquela época, como nós mencionamos no começo, era comum revolucionários surgirem para se levantar contra Roma. Barrabás, ele era um revolucionário, tanto é que ele foi preso. Provavelmente ele ia morrer naquele dia, tá? Provavelmente Barrabás iria morrer crucificado. Então o que acontece? Barrabás, ele é libertado para que Jesus morra no lugar dele. Então Jesus, ele morre no lugar de uma pessoa. E aquela libertação que nós mencionamos, ela é encenada em termos de uma troca pessoal, né? Jesus morre, troca de lugar com Barrabás. É claro que, obviamente, isso não quer dizer que Barrabás foi salvo, tá? Eu não estou dizendo aqui que Barrabás ele creu em Cristo depois, que ele se tornou um cristão, eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que aquilo que Jesus faz se entregando como um resgate para promover libertação, isso acontece de uma maneira encenada na troca que acontece entre Jesus e Barrabás. Jesus, ele é preso, ele é condenado à morte, ele é crucificado, e Barrabás, que era um culpado, deveria ser crucificado, é libertado, tá? Então o resgate que Cristo veio promover é encenado ali na libertação de Barrabás. Mateus, a gente vai ficar sem ou? Sim. A gente sabe se Barrabás era um zelote ou um sicário, ou um sicário que ia ser zelote. Como é que é? A gente não sabe. A gente não sabe. Talvez fosse um zelote ou... É porque tinham várias, no primeiro século, assim, tinham vários movimentos políticos e religiosos. Então, talvez Barrabás fizesse sim parte de um desses grupos aí conhecidos, né? Só que o texto aqui não fala exatamente qual grupo ele pertencia. A gente sabe que sim, ele era um revolucionário, que foi preso, provavelmente ia morrer crucificado, e Jesus, então, ele é escolhido, né, pelo povo para morrer no lugar de Barrabás, e Barrabás é solto. Oh, que pena. Queria usar o slide, mas enfim. Marcos 15, 16 a 20, a gente vê que o rei é humilhado. Tá? Então, primeiro a gente viu o rei diante de Pilatos, e em Marcos 15, 16 a 20, a gente percebe o rei humilhado. Então, durante toda a narrativa da crucificação de Jesus, a gente vê um tipo de paródia acontecendo, né? E por que a gente vê uma paródia? Porque a gente vê um rei, alguém sendo colocado ali como um rei,
Só que um rei que está sendo zombado, um rei que está sendo humilhado, um rei que está sendo rechaçado pelo povo. Isso acontece também quando Jesus está diante dos soldados, né? Há mais uma paródia aqui, porém, a paródia, a zombaria, acontece com a guarda romana representando o poder, o próprio poder romano. Então perceba aí que do versículo 16 a 20, Jesus ele está num palácio real. Está vendo aí, versículo 16? Os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Jesus está num palácio real, ele está vestido de vestes reais, colocam um manto de púrpura sobre ele. Ele tem um cetro real e uma coroa real. Coloca um caniço na mão de Jesus, uma coroa de espinhos sobre ele, e tem uma corte real saudando-o como o rei, mas é claro, de uma forma de zombaria, quando eles dizem o seguinte aí, no versículo 18, saudado, dizendo: salve, rei dos judeus. Então está vendo que a lógica de Deus está acontecendo de uma maneira contrária aqui. Jesus é um rei que é apresentado como rei, mas de uma maneira jocosa, de uma maneira em que ele é zombado, ele é humilhado. Ele está no palácio real, com um cetro real, com uma coroa real, com vestes reais, recebe saudação real da corte romana, mas tudo isso de uma forma zombeteira. Tá? Então Jesus ele está vivendo como se fosse uma paródia aqui. Ele é um rei humilhado. E aí a gente entra na parte da crucificação, capítulo 15, versículo 22 a 41. Veja aí que Jesus é levado para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Meus irmãos, desde que Davi se tornou rei de Israel, ele subjugou vários povos. A gente viu isso ali na narrativa de 2 Samuel. E um dos povos que ele subjugou foi os jebuseus, e um dos lugares que ele tomou foi Jerusalém. Tá? Muitos estudiosos entendem que o nome de Jerusalém era Jebus. Tá? Então, Jerusalém foi tomado por Davi, se tornou a cidade de Davi, e essa cidade ficava num monte chamado Sião, onde Davi habitava, e também foi o lugar onde os reis davídicos continuaram habitando, e foi o lugar também onde Deus estabeleceu a sua morada, que é o templo. Deus passou a habitar no monte Sião. Então, no Salmo 2, quando as nações se levantam contra Deus e contra o seu rei, é que Deus fala: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, quando Deus quis zombar das nações, ele apontou para o seu rei, tá? O rei a quem ele daria toda a terra, né? Pede-me e te darei as nações por herança e as posteridades da terra por tua possessão. Então é isso que Deus diz quando as nações se levantam contra ele. Mas agora, o Gólgota é o lugar onde Deus estabelece, constitui o seu rei. Então, para quem vê a crucificação, é interessante isso, para quem vê a crucificação, Jesus está morrendo como um rei, mas como um rei que está saindo derrotado, subjugado pelo poder do império. Mas para Marcos, para os primeiros cristãos e para Jesus, ele sabe que não era isso que estava acontecendo. Deus estava estabelecendo Jesus como um rei no Gólgota, e essa era a maneira como o próprio Deus subjugaria o tirano, que é, no caso, o diabo, que estava por trás do poder de Roma, e também atrairia os povos a si, tá? Os gentios, as nações a si mesmo. Então Jesus foi crucificado dessa maneira, e ele foi crucificado entre dois ladrões. Veja aí no versículo 27, com ele foram crucificados, né, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aqui nós descobrimos, então, quem são aquelas pessoas para quem o assentar-se à direita de Cristo e à esquerda dele estava preparado. Lembra que João e Tiago, quando nós mencionamos, eles pegam permita que nós nos assentemos à sua direita e outra, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Isso acontece aqui. Jesus está sendo levantado como rei.
E quem é colocado à direita e à esquerda de Jesus são dois ladrões. Então isso acontece de uma maneira muito diferente do que os discípulos esperavam. Eu duvido muito que Tiago e João iriam desejar se assentar à direita de Jesus e o outro à esquerda, se eles soubessem que quem faria isso, para quem foi estabelecido isso, seria duas pessoas crucificadas. Tá? Então, veja que a ideia de que eu falei, a lógica de Deus sendo aplicada aqui de uma maneira muito contrária ao que nós pensamos. O poder de Deus é loucura para o mundo, mas é salvação. É o que Paulo fala, né? A loucura de Deus é óbvio que Deus negou, né? Mas Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E isso ele está se referindo à cruz. Imagina, se uma pessoa tivesse um plano de salvar a humanidade, ela não ia fazer isso por meio da crucificação de uma outra pessoa, por meio da crucificação, uma morte humilhante de alguém que deveria, né, ser entronizado com pompa. Então, a lógica de Deus é aplicada no seu plano de uma maneira diferente da lógica do mundo. Tá? Deus na sua loucura, na sua fraqueza, Ele é mais sábio do que os homens, Ele é mais forte do que os homens. E a cena da crucificação termina, então, com a zombaria dos seus acusadores, né? Ali os que iam passando blasfemavam dele, menendo a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Então Jesus é desafiado ali a descer da cruz. Só que, se ele fizesse isso, né, ele não conseguiria salvar ninguém. Então veja, o desafio para Jesus é que se ele descesse da cruz, ficaria estabelecido que ele é o rei mesmo de Israel. Desça da cruz aí, e vai ficar provado que você é o rei, e a gente vai crer. Mas o que acontece é que Jesus, de fato, se ele quer salvar o seu povo, ele não pode descer da cruz. Tá? É exatamente o contrário. Para Jesus, para Marcos, para os primeiros leitores deste Evangelho, Jesus deve exatamente permanecer na cruz, porque ele é o rei dos judeus. Se ele é rei, ficar na cruz fazia parte da sua vocação. Enquanto para os seus opositores, se ele é rei, ele precisa descer. Para Jesus e seus discípulos, se ele é rei, ele precisa ficar na cruz. Porque realmente, se ele quer salvar o seu povo, ele não pode salvar a si mesmo. Ele tem que entregar a sua própria vida. Porque a obra de Jesus não era para todos os judeus, era para o mundo inteiro, né? Para todos os povos. Né? Então, se ele desce da cruz, ele ia ser o rei dos judeus. Né? Ele está provado ali que ele era o rei dos judeus. Mas para a remissão dos pecados, né? Israel não teria seus pecados remidos, o mundo não teria seus pecados remidos, o tirano não seria derrotado, o reino de Deus não seria estabelecido. Então, é exatamente isso que o Senhor falou. Jesus precisava permanecer na cruz. E aí, o versículo 33 ao 39 relata aí a morte do rei. Então, a gente já viu o rei diante de Pilatos sendo julgado, a gente já viu o rei sendo humilhado, a crucificação do rei, e a gente percebe aí no versículo 33 ao 39, né, que a narrativa é sobre a morte do rei. Só que a gente dá um destaque aqui, a gente não está fazendo uma exposição sequencial versículo por versículo, porque é muita coisa, né? Mas a gente dá destaque aí, especificamente nesse trecho da morte de Jesus, do centurião romano. Marcos não termina o seu evangelho relatando, ou melhor, Marcos não termina a narrativa da morte de Jesus relatando que um centurião judeu, um centurião gentil, melhor dizendo, reconheceu Jesus como Filho de Deus, à toa. Ele não termina assim à toa.
ele termina assim por um propósito. Então, lembra lá que o título de abertura deste evangelho começa com a frase princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No batismo, a voz de Deus proclama claramente: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os espíritos imundos prostravam-se diante de Jesus e diziam: tu és o Filho de Deus. A voz de Deus, de novo na transfiguração, repete em alta e bom som para os discípulos: este é o meu filho amado. A parábola dos lavradores maus fala de um filho que é enviado pelo seu pai e é morto. Caifás interroga a Jesus a respeito se ele era o Messias, o Filho do Deus bendito. E todas essas afirmações ganham o seu cumprimento final em Marcos, na afirmação do centurião de que se torna o primeiro ser humano a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Filho de Deus bendito. E isso, obviamente, está relacionado com o tema da filiação de Jesus, que perpassa todo o Evangelho, como nós vimos agora. Nós citamos de uma maneira bem breve e rápida. Possivelmente, então, o reconhecimento daquele centurião de que Jesus era o Filho de Deus, possivelmente foi a maneira que Marcos mostrou ali, de que era uma evidência inicial de que o reino de fato havia chegado definitivamente, pois até mesmo um gentil que trabalhava para Roma reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então, sobre o que é a Páscoa então? O que a Páscoa fala? Tudo isso que nós vimos mostra que a Páscoa diz respeito a Deus se tornando rei na pessoa de Jesus, operando um resgate, estabelecendo uma nova aliança, destronando os poderes do mundo, trazendo de modo definitivo o seu reino sobre a terra, assim como é nos céus. E é por isso que nós, como povo de Deus, nós não precisamos ter vergonha da cruz, assim como os primeiros cristãos não tinham. A gente não precisa ter vergonha de falar que o nosso rei morreu crucificado, porque foi essa maneira que Deus usou para estabelecer o seu reino de uma maneira definitiva sobre a terra. Tá? Jesus foi entronizado, os poderes das trevas, o tirano foi subjugado. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Filho do Homem levantado na cruz, foi dessa maneira que Deus chamou os povos. Lembra lá que Jesus fala: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então é assim que Deus faz a sua obra, estabelecendo o seu Filho como rei na cruz do Calvário. E a gente termina o nosso estudo aqui, embora as condições não foram tão favoráveis no slide, mas é isso, né? Alguém tem alguma pergunta?